Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. O mundo precisa de água e a gente traz aqui sempre especialistas no assunto, pessoas que têm trabalhado para fazer com que o uso da água no Brasil seja o melhor possível, que todos tenham acesso à água de forma igualitária, que o recurso hídrico seja usado de forma sustentável. E é sempre um prazer falar com pessoas que têm dedicado a vida a esse estudo. E vocês podem conhecer pessoas que vocês não conheciam, ou então vocês podem ver de perto pessoas que vocês já conheciam e podem ouvir histórias muito interessantes sobre o trabalho com água. O nosso programa ele é oferecido pelo Instituto Água Sustentável e é o patrocínio da Hidroplan. Tá? Então, todos são bem-vindos. E hoje eu tenho aqui o prazer de trazer para vocês o Antônio Eduardo Leão Lana, Nomão, e a gente chama ele de Lana, carinhosamente, porque o nome é muito sonoro, né? Lana fica na cabeça. Ele já nasceu com essa chance de ter um nome, digamos assim, bem bom de marketing. E ele é uma pessoa que vocês vão gostar demais, vão gostar demais. Vocês vão ver, quem não conhece vai ter o prazer de conhecer. Ele possui graduação na Escola de Engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Recursos Hídricos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Engenharia Civil pela Colorado State University. Há 40 anos, acho que é mais agora, né? Atua nas áreas de hidrologia superficial e subterrânea, planejamento e gestão de recursos hídricos, aspectos institucionais e operacionais, com grande experiência na elaboração de planos de recursos hídricos. Escutem isso. Plano Nacional de Recursos Hídricos, planos estaduais do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Distrito Federal e planos de bacia hidrográfica em diversas unidades da federação. Isso sim é que é currículo, né? A gente se sente... O que eu fiz a minha vida inteira quando a gente vê um currículo desse daí? Né? A gente está trabalhando e não consegue somar tudo isso daí. Vamos lá, Lana, bem-vindo. Começando do zero, você é um carioca que se nacionalizou gaúcho, aparentemente, apesar de não ter adquirido o sotaque, como eu já comentei contigo aí. Como foi sua trajetória até chegar nos recursos hídricos e virar o Lana, né? O Lana que significa para todos nós uma grande referência nos recursos hídricos. Começa lá com o Lana jogando pelada lá no Rio de Janeiro antes de ir para a faculdade. Como é que você virou o personagem de recursos hídricos? Conta para nós aí, bem-vindo. Ok, muito obrigado aí pelo convite, pelo papo, né, que a gente tem a oportunidade de mostrar o outro lado. Talvez as pessoas que me conheçam, não sei se são tantas, me conhecem mais lá como professor ou consultor, e é uma oportunidade também de eu falar, começando quando eu jogava pelada, né, e não era muito bom de bola, não, porque se fosse bom de bola, talvez eu estivesse aí bem melhor financeiramente, mas também não me queixo pela escolha que fiz. Eu, enfim, do meu início, eu sou filho de militar, né? Como filho de militar, não tem amigo de infância, né? Porque a gente está sempre mudando e tal, e de vez em quando encontrava amigos, né? Filhos de colegas do meu pai, que coincidia de estarmos em outra base, em outro lugar, mas eu acho que isso meio que me influenciou no sentido de ter um certo desenraizamento, né, em relação ao Rio de Janeiro. Eu nunca fui um carioca da gema, no sentido dos colegas com quem eu me formei, que achavam que fora do Rio era o caos, e preferiam, enfim, estar lá, mesmo que os empregos não fossem lá grandes coisas. Enfim, eu sempre andei. Bom, eu nasci no Rio, fui para São Paulo capital, de São Paulo capital fui para Cumbica, né, onde hoje é o aeroporto internacional, voltei para o Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte para Pirassununga, interior de São Paulo, Pirassununga, Salvador, de Salvador voltei para o Rio, onde me formei, e daí já larguei a família, né? Vim para o Rio Grande do Sul, fui trabalhar na Bahia, voltei para o Rio Grande do Sul, fui fazer doutorado No nos Estados Colorado. Unidos, né? E agora poderia, ao me aposentar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que
enfim, onde me dediquei a maior parte da minha vida profissional, poderia escolher qualquer outro lugar. Mas, como você diz, eu me naturalizei gaúcho, embora continue flamenguista e chiando um pouco. É engraçado, no Rio de Janeiro me chamam de gaúcho, fora do Rio de Janeiro eu sou carioca, né? Então, Mas os cariocas fazem isso só para te encher o saco, você sabe disso. eu acho que sim, eu acho que sim. Gaúcho não praticante, né, como eu estava te falando. Bom, enfim, então a minha vida sempre. E tem outra característica, para chegar nos recursos hídricos, não sei se foi isso, como é que eu cheguei nessa área. Além de circular pelo Brasil e com isso ter uma ligação muito grande com outros ambientes, outros biomas, vamos dizer assim, né? Eu também, eu acho que marcou muito minha personalidade é que eu tinha, meus pais eram mineiros e o meu avô paterno, ele tinha uma fazenda lá no interior de Minas Gerais, zona da mata, no interior de Rio Casca, que é uma cidade pequenininha, perto de Ponte Nova, mais conhecida, e, enfim, uma fazenda que, quando eu era pequeno, a gente chegava lá de carro de boi, porque a estrada, ainda mais no verão, era chuva, não passava carro, aí meu avô mandava um dia antes o carro de boi nos esperar lá no ponto que dava para o carro chegar, e eu passava um dia de carro de boi até chegar na fazenda. Esse contato com a natureza, né, que eu adorava, né, as minhas férias de inverno e de verão, sempre ia para a fazenda, andar a cavalo, andar em curral. Eu, então, fui criado urbano e rural, e isso acho que me aproximou de uma profissão que trate do ambiente, né? Sim. E a água, como é uma coisa fundamental do meio ambiente, eu acho que por aí pode ter sido porque eu cheguei, né, onde cheguei, na parte de recursos hídricos, de me envolver profissionalmente nesse tema. Muito legal, muito legal. Lá no fundão, você entrou em engenharia civil. Não sei se você já pensava em trabalhar com água. Como é que surgiu lá dentro esse interesse? Teve algum mentor lá dentro ou foi acaso? Você pegou um estágio? É, Como acontece? a história, enfim, eu não sei se não é um pouco mais longa, porque na verdade, eu me formei no Rio, mas eu comecei a engenharia na Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. Na época, meu Ah, você pai começou na Bahia, servia na Bahia, né, em Salvador, na UFBA. e eu tive que fazer. Eu queria, imagine só, a minha ideia original era fazer engenharia naval. Era a época, assim, final dos anos 60. Eu me formei em 1970, por isso que, enfim, eu fiz tanta coisa assim como você disse, mas que também eu tenho meio século de atividade profissional, então dá tempo, dá tempo. Mas enfim, eu pensava ser engenheiro naval, mas na época eu morava com os meus pais e tal, e achei mais cômodo. Eu fiz vestibular no Rio e em Salvador. Na época era possível você trancar a matrícula antes de começar. Eu tranquei no Rio de Janeiro. Os 2 primeiros anos de engenharia eu fiz em Salvador e depois, no terceiro, me transferi para o Rio. E no Rio eu simplesmente coloquei as matérias lá que tinha feito, a maioria foi aceita, alguma coisa a mais tive que fazer e tudo bem. Só que no Rio tinha engenharia naval, mas não tinha engenharia naval, só tinha civil na Federal da Bahia. Então, eu acabei entrando na civil, né? E comecei a me entusiasmar para ver. Um dos professores, que até eu não me lembro do nome, mas que me marcou muito, que era muito bom, era um professor de geologia. Eu poderia ter ido, talvez, para a hidrogeologia. Eu me esqueço o nome dele, mas ele era um cara alto, parecia um pouco. O apelido dele era Buck Jones, que era um cowboy americano aí, e era um cara muito bacana que nos levava lá para as estradas, né, para mostrar as camadas geológicas e tudo mais. E isso já mostra, né, que aquela minha atração pelo ambiente. Saí de sala de aula com o Buck Jones, né, para ele nos mostrar lá as sinclinais, sei lá, aqueles nomes complicados que a turma da geologia sabe. Bom, aí eu fui para o Rio de Janeiro, aí sim, eu acho que sempre na vida da gente
tem pessoas fundamentais para te orientarem, né? Geralmente são professores, podem ser tios, pais e tal, mas os professores são fundamentais. Eu tive 2 professores a quem eu devo muito da minha formação. Eu acredito que um certamente já está falecido, acredito que outro também. Um é o Teófilo Otoni de Brito, que era o dono do laboratório Saturnino de Brito, lá no Rio de Janeiro. E o outro era um engenheiro desse laboratório, o Diocles Rondon. O Teófilo, até o Teófilo hoje tem um filho que é professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também chamado Teófilo Otoni, e o Teófilo, se ele vivesse na situação atual, ele seria um palestrante motivador. Conversar com o Teófilo te deixava, ele entusiasmava a gente. As aulas dele eram uma coisa assim de você se arrepiar em determinados momentos. Era um cara aí bacana e conversava, e sempre falava muito com todos nós, e comigo particularmente, você tem que fazer pós-graduação. Não pare de estudar agora, continue, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e tal. E o Diocles Rondon, ele era um professor excelente, muito exigente, mas ele tinha um diferencial bacana. Ele era, aliás, a Federal do Rio de Janeiro, nós tínhamos professores de altíssimo nível e quase todos eles tinham um escritório fora da universidade. Não eram aqueles professores dedicação exclusiva, não. Muitos dos meus professores eram profissionais de Furnas. Furnas estava lá bombando, né, construindo barragem hidrelétrica para todo lado. E eu me lembro que o professor Spillman era um alto engenheiro lá de Furnas e tal, foi meu orientador de TCC. E esses Teófilo, o Diocles Rondon, eram profissionais do Hidroesd, né, do Laboratório Saturnino de Brito, que era uma coisa meio diferente. Talvez tenha sido o único laboratório de modelos reduzidos do mundo de iniciativa privada. Ele era uma iniciativa privada e fazia modelos reduzidos. Geralmente, o laboratório de modelo reduzido está em universidade, está em uma instituição de pesquisa. Bom, o Rondon trazia, então, toda aquela experiência profissional que ele tinha, e isso eu copiei dele como eu fui professor. Eu enchia meus alunos de trabalho, além das provas, aulas, um monte de trabalho. Eles reclamavam, mas gostavam, que era um momento, né, que, em conjunto, eles quebravam a cabeça, e o Rondon era assim. E sempre coisa muito aplicada. Isso foi fazendo com que eu me interessasse. Né? Até e no Rio, no Fundão, eu tinha esse negócio que ali era 5º ano, já havia reforma universitária, mas ainda não havia assim, essa história de crédito, que você tem aula de manhã, de tarde, de noite. Lá as aulas eram de manhã, algumas de noite, que a gente ia para Furnas, até para os professores de lá, mas no 5º ano era praticamente uma especialização. A gente tinha que optar, ou vai para hidráulica e saneamento, ou vai para mecânica dos solos, ou para estrutura, para construção civil. Tinha umas 5 especializações que a gente saía já quase que especializado. E eu fui para a parte de hidráulica e saneamento, né? Exatamente por causa do Teófilo e do Diocles Rondon. E lá, enfim, passei um ano estudando com esse pessoal, enfim, que me levou, então, a chegar aos recursos hídricos. Então, eu devo a eles esse entusiasmo que me passaram, né, para entrar na área. São os bons professores, né, que encaminham a gente para fazer aquilo que a gente se descobre com aptidão. Né? Hoje muita gente fala isso de você, né? Você passou isso também para os outros, muito legal. E como é que você foi para o Rio Grande do Sul? Como é que apareceu essa oportunidade? E depois do Rio Grande do Sul, aí para o mundo inteiro, foi para os Estados Unidos e daí para frente. Aí foi uma coisa também meio acaso. Eu me formei e segui o conselho do Teófilo, né, do professor Teófilo. Fui fazer mestrado na COP. Mas eu estava naquela
fase, né, que bom, praticamente não mudou a minha vida, né? Eu continuava como antes de me graduar, pegando o carro de manhã, indo lá para o fundão, voltando. Ou seja, não havia uma diferença, parecia que eu não tinha me formado. E eu já estava naquela idade que eu achava, hoje em dia isso não acontece. Hoje em dia os filhos ficam com a gente até 30, tem cara aí com 40 anos que moram com os pais. Eu ali estava com 23, 24 anos e achava que estava na hora de cair fora e tal. Não que ele me dava muito bem com eles, era uma relação de grande amor entre nós, e eles não gostaram muito da ideia mas eu precisava de ir embora. Mas eu estava na COP, então, e com um mês e pouco na COP, novamente teve um professor, que depois se tornou meu amigo, que foi fundamental, não para me motivar, mas para me desmotivar. Era o Dirceu Oliveira. O Dirceu, depois eu conheci, ele era um grande. Ele era um bom vivan, o Dirceu. Mas ele entra na aula, a primeira aula que eu tive com ele vinha lá parece que ele fez um doutorado, sei lá o quê, em hidrologia estocástica. Na época, todo mundo, nossa, o que é isso? Coisa complicada para burro. E ele chegou muito sério. Logo na primeira aula, ele começou: olha, eu quero avisar aí que aqueles que gostam de jogar bola, esse ano esqueçam. Quem tem namorada, avisa para a namorada que não vão ver vocês. Aqui vocês vão ter que estudar direto, de manhã, de tarde, de noite. Sábado, domingo, não vai ter moleza. E eu olhei aquilo, gente, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero ficar estudando que nem louco e morando com os meus pais. Não. E resolvi cair fora, com um mês e pouco, resolvi cair fora da COP. E fiquei perdido no mundo. O que eu vou fazer agora, né? Como todo bom carioca que eu era, eu morava em frente à praia, lá em Ipanema. Eu resolvi um dia lá, levantei, quando eu tomei essa decisão, botei minha sunga, minha toalha e ia para a praia quando toca a campainha lá em casa. E aparece outra pessoa que foi fundamental na minha vida, a doutora Ana Leopoldina, que tinha feito mestrado aqui no IPH e que era contratada da CPRM, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. E a CPRM tinha resolvido, sob a liderança da doutora Ana Leopoldina, estruturar uma parte de hidrometria, né? O que até hoje ela faz, e ela, não sei por que razão, por estar no Rio, por a CPRM na época, eu acho que ainda hoje tem sede no Rio, ali na URCA, era pelo menos, pegar. Ela foi na universidade, viu o pessoal que tinha se graduado no ano anterior e foi procurando um por um para convidar para vir aqui no Rio Grande do Sul fazer um mestrado e depois trabalhar na CPRM. Ela falava muito, era muito expansiva, ela disparou aquele falatório, ela ficou provavelmente uns 15 minutos me explicando. No primeiro minuto eu já estava convencido, não, eu vou para lá, eu vou para lá. Quer dizer, isso eu acho que devo um pouco também da minha vida itinerante com a família, né? Que para mim nunca foi problema. E meu pai tinha morado no Rio Grande do Sul e falava muito bem da época que ele andou por aqui e tudo mais. Então, ela já tinha me convencido, mas continuou mais uns 14 minutos explicando, e eu, pronto. Bom, o resultado é que uma semana depois eu cheguei no Rio Grande do Sul por causa dela. Né? E aqui, novamente, tive também uma pessoa que, enfim, não sei por que razão, ou talvez saiba, tenho pistas, né? Foi o meu orientador, um francês, que era meio doido, cara, mas desses doidos do bem, né? Ele era Roger Marcel Berthelot, foi meu orientador de mestrado, e ele se entusiasmou comigo, eu não sei bem por que razão, talvez eu até reputo que Porto Alegre, na época, hoje ainda é uma cidade pequena em relação às demais, mas era bem menor. E a gente se encontrava muito, e às vezes eu encontrava um concerto assim, né? Eu me lembro uma vez que veio uma orquestra sinfônica de Utah, lá dos Estados Unidos, fez um belo concerto no Salão de Atos da Reitoria, eu me encontrei com Berthelot. E ele, como europeu, né, eu acho que esse cara aí, enfim, ele é um bom aluno, mas também se interessa pela parte cultural. Eu disse que o Lana, meu
era de origem francesa, quando ele me perguntou. Então, vários detalhes assim. Ele, antes de eu terminar, ele falou: não, eu quero que depois você volte para ser professor aqui. E acabei, depois de passar uma temporada em Salvador pela CPRM, retornando para ser professor. Então, essa, resumidamente, é aquela história, né, que, na verdade, não foi nada pensado, não foi nada planejado. Hoje eu sou planejador de recursos hídricos, mas a minha vida não foi nada planejada. Eram pessoas que entravam e que gostavam de mim, me viam algum potencial em mim e me tocavam numa direção que, enfim, eu estava afim também de seguir. Né? Claro, claro, muito legal. Mas você hoje, olha, você é um especialista de eu sempre vejo seus trabalhos, vejo assim, você é um especialista de big picture, né? Você consegue enxergar o panorama geral de recursos hídricos, né, sob uma ótica técnica, que é um negócio que eu admiro muito, né? Porque envolve conhecimento de grandes coisas, entendimento de grandes mecanismos, né? Como é que você constrói essa visão, né, pessoal para se trabalhar com planos de recursos hídricos de grandes bacias hidrográficas ou regiões, como você fez, né? E no que exatamente consiste esse trabalho? Eu queria que você explicasse, que tem muita gente que assiste a gente que não é especialista. Conta para as pessoas saberem, que aí, de repente, você, assim como o Bertelô e a Ana te inspiraram, você vai inspirar a gente para vir para a nossa área. Espero, né? Espero. O que eu acho um grande fascínio de recursos hídricos e do planejamento de recursos hídricos, porque a gente está trabalhando com planejamento territorial, né? A gente está trabalhando com espaço. E para quem gosta de natureza, para quem gosta de viajar e tal, é uma coisa que eu sempre procurei fazer. Infelizmente, a pandemia está prejudicando isso. Né? A pandemia, claro, isso já era para ter há mais tempo aparecido, essa possibilidade que nós temos aqui de ter esse papo, eu aqui em Porto Alegre, você aí em São Paulo, mas isso antes não havia, o pessoal não havia descoberto isso, e foi a pandemia que trouxe. Então, você, quando começava um plano, você tinha que ir para a bacia, conversar com o pessoal, dar uma circulada, e eu adorava isso. E adorava mais o seguinte: muitas vezes, em vários casos, eu alugava um carro sozinho e saía circulando pela bacia, olhando aqui, olhando ali, que eu queria ter não só uma ideia do como que era, mas também eu queria meio que me integrar àquele ambiente. Era uma questão assim até psicológica, emocional, de você se integrar e quando falar naquilo, você visualizar o que estava, onde você estava trabalhando. É questão do espaço mesmo, da paisagem. Eu acho muito importante. Isso, hoje em dia, está ficando difícil, né? As consultoras que ganham contratos procuram fazer tudo online, e isso eu já tenho reclamado muito, porque não gosto, eu gosto de viajar, gosto de rodar por aí pelo interior e tal, e a última vez que eu fiz isso foi no Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, né, que houve aquelas várias reuniões, seminários lá em várias partes do estado, e eu tive a oportunidade de conhecer um estado que eu já conhecia mais a parte litorânea, né? E pude entrar pelo interior e descobrir coisas fantásticas. Né? Voltei ainda mais apaixonado pelo Nordeste e por Pernambuco, especialmente. Mas então eu acho que isso é muito importante, né? Como ponto de partida, saia do escritório. Né? Não dá para ficar achando que pelo Google Earth, tipo, você tem que ir lá, tem que conversar com pessoas e tem que ver onde é que você vai trabalhar. Agora, também é aquela história, o fato de eu estar trabalhando há 50 anos nessa história ajuda, né? Você vai colhendo informação, a cabeça ainda está funcionando bem, ainda acumula uma série de coisas, ajuda leituras, quer dizer, eu procuro ter leituras não apenas técnicas, eu leio jornal diariamente, sempre estou lendo algum livro sobre alguma coisa que me interessa, que não tem nada a ver com a parte profissional, mas isso acaba te dando
uma visão assim mais ampla, que permite se integrar. O que eu acho, então, quer dizer, eu faço toda essa conversalhada, mas, no fundo, eu vejo que, para a gente, a história do Big Data, da Big Picture, tudo mais, a gente pega a convivência com leituras e, na verdade, se interessando pelo mundo, né? A gente não pode pensar a profissão como alguma coisa utilitária para você sobreviver, ganhar dinheiro. Você tem que pensar também sobre uma forma bem, eu estou ajudando as pessoas, eu estou tentando modificar uma realidade. E, novamente, o entusiasmo que esses professores, todos que eu citei, me passaram, eu acabo, eu ainda tenho ele incorporado e tento, na medida do possível, passar para aqueles que trabalham comigo, para aqueles que foram meus alunos. Muito legal. Tá indo bem, tá indo bem. Pode ficar tranquilo. Nesse ponto você está indo bem. Mas fala para a gente, o que é um plano de recursos hídricos? Conta aí para quem está interessado. O que é o plano de recursos hídricos, para falar uma coisa, simplificar bastante a realidade, né? Eu diria que é você ver aonde estão precisando de água, aonde tem água e juntar essas duas coisas. Eu costumo dizer, então, que a engenharia de recursos hídricos nada mais é do que a gente fazer uma transferência de água, seja no espaço. Eu falei de Pernambuco, pega a água lá no São Francisco e distribui água lá pelo estado todo. Pernambuco é um dos estados, é o estado brasileiro mais dependente das águas do Rio São Francisco, mais dependente. Bom, então a gente faz uma transferência espacial. Como eles fazem lá, tem uma rede enorme de adutoras, canais, agora os canais da transposição, né, que estão fazendo transferência espacial de água. E eu brinco dizendo que tem a transferência temporal, no tempo e no espaço. A gente, por canais, distribui no espaço. Com reservatórios, você distribui no tempo, né? Você guarda a água quando ela existe, acumula, para usar posteriormente. É uma máquina do tempo reservatório que pega a água do passado e manda para o futuro. É isso que a gente faz. Quer dizer, agora, claro, parece muito simples, mas aí a gente começa a ver, bom, mas existem vários tipos de uso de água, né? Aquela coisa de sempre, vai gerar energia, vai beber, vai tomar banho, vai fazer comida, vai entrar num processo produtivo, vai irrigar, que é o maior uso de água. Então, aí as coisas já começam a ficar complexas quando não tem água para tudo. Aí você tem que, bom, se eu não tenho água para tudo, como é que eu faço, né? Como é que eu distribuo essa água? Aí você já entra aquela história, não. E aí, como recentemente eu terminei o plano de Pernambuco, acabo voltando àquela história. A gente tem que reduzir as perdas na rede de distribuição de água para abastecimento doméstico. A gente tem que aumentar a eficiência de uso de água na irrigação, né, para que sobre mais água para os outros usos. Então, no fundo, de uma coisa muito simples, pegar a água onde tem e levar para onde estão demandando, né, se torna muito complexo, porque existem várias demandas, existem várias formas de levar a água, mas, no fundo, é isso aí. É simples e complexo ao mesmo tempo. Muito legal, gostei. Eu vou usar a sua comparação de passado e futuro, pegar água do passado para levar para o futuro. Gostei muito. É o reservatório, é a máquina do tempo. É isso mesmo, muito legal. Em várias entrevistas, você menciona que precisamos ter cuidado com o uso da água, né? Por ser um bem finito. Eu sempre Sim. falo isso também. Quais são as sugestões, né? Quais as sugestões para a gente sair desses grilhões de seca e inundação? Porque esses são os únicos momentos que a população, em geral, tem preocupação com água, quando tem demais ou quando tem de menos, né? Às vezes, no mesmo ano, isso acontece, né? Outro dia eu estava conversando com A gente uma tem bons colega lá. exemplos nacionais para a gente trazer para cá, exemplos nacionais para a gente fazer e poder divulgar, porque é importante ter exemplo, né? Exato. Não, eu estava até comentando, a Patrícia Bozon, uma colega lá de Minas Gerais, ela estava comentando outro dia que, acho que foi ano passado, Minas passou por uma fase terrível de enchentes, e em seguida veio uma seca que ainda continua, né? Então, É, as coisas, o clima, essa variabilidade climática, que é inegável,
realmente tem feito que a gente saia de uma coisa para outra. E, bom, aí eu vou entrar com um lado, eu ando muito pessimista, viu? Eu ando muito pessimista e até essa é uma oportunidade que eu tenho. Outro dia eu estava pensando, outro dia eu estava dirigindo, eu estava lá Bahia, Minas Gerais, eu tirei 15 dias de férias, viajei lá, devo ter dirigido lá uns 3.000 quilômetros nessa brincadeira. Acho que não foi tudo, uns 2.000, baratear um pouco mais. Mas, de toda maneira, quando eu gosto, adoro dirigir, ainda mais na região lá, né? E pensando na vida, e eu estava falando, poxa, eu tenho que pedir desculpa aos meus alunos, aos alunos que eu tive no mestrado. Eu dei aula há 30 anos aqui no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, vários alunos, era uma disciplina obrigatória, planejamento de recursos hídricos, em que eu ensinava a eles análise de projetos de recursos hídricos, né? Então, aquela história de análise sob o ponto de vista da sociedade como um todo e tudo mais, como é que avalia os custos, como é que avalia os benefícios, chega à decisão, qual é o projeto com maior rentabilidade que deve ser investido. Isso tudo que eu ensinei, hoje em dia eu vejo que não serve para absolutamente nada. Não é? Quer dizer, eu ensinei para eles uma ficção, né? Uma ficção que não existe. Não é assim que no Brasil, e aí é o meu pessimismo, que funciona. Não é assim que funciona. E não é hoje, não é nesse governo, né, que chega lá o tal do orçamento secreto do Congresso, decide por questões eleitoreiras, né? E às vezes nem tão eleitoreiras, é pior ainda. Vamos colocar dinheiro aqui, distribuem dinheiro sem qualquer critério de relação custo-benefício. E antes também tinha lá os PACs da vida, que qualquer projetinho entrava lá, o programa de aceleração de crescimento, a própria transposição do Rio São Francisco, né? Claro, um projeto que há décadas vinha e, de repente, sai. Até houve, na época, eu não participei, uma comissão que deu uma aula de como que se deve fazer a coisa, e dizendo o seguinte: olha, quando a gente vai fazer um projeto desse, a gente tem que começar lá pelo fim. Para que vai usar água? Quanto que vai usar de água? E vai voltando no tempo, bom, onde vai se buscar água, quanto, como, quando. Mas não, e aí fizeram ao contrário, como vários projetos constrói uma grande obra, bota água lá e não sabe se onde vai usar, não sabe como se vai pagar. É o problema que tem Pernambuco agora e todos os estados que recebem essa água. Essa água é cara. Eu já tinha uma época calculado isso em um trabalho aí que eu fiz, mas é cara essa água. A água do São Francisco está da ordem de 50 centavos o metro cúbico. Isso é muito caro para a irrigação, por exemplo, até para algumas indústrias. Bom, mas é o custo da água. Será que só agora se constatou isso? Isso tinha que vir já daquela época, né? Olha, não vai dar para usar água assim, é uma água que tem que a pessoa se preparar para fazer com que a água gere uma renda suficiente para pagar o custo dela. Mas então, e por todo lado, a minha fazenda, lá no interior do Rio Grande do Sul, vai ser inundado, em parte, por um reservatório. Para quê? Para plantar arroz. Mas, enfim, não faz sentido, né, ocupar uma área com um reservatório. O arroz aí, existem vários locais que podem produzir isso sem esses investimentos, mas é uma decisão política não baseada naquilo que eu ensinava, né? E aí, voltando à sua pergunta, como fazer para resolver esses problemas? É simples, né? Não digo nem buscar as minhas aulas, buscar as aulas dos professores com quem eu aprendi a fazer esse tipo de análise e fazer análises de projetos com critério dos benefícios para a sociedade como um todo, e não usar essa abordagem absolutamente equivocada por questões políticas, por questões eleitoreiras e por questões até de corrupção, por que não? É mais fácil tirar o dinheiro ali, fazer os investimentos. Então, eu vejo que o Brasil, já há vários anos, é uma nau à deriva, né? É um barco à deriva, porque ele não tem um rumo.
ele entra um timoneiro, leva para aqui para pegar alguma coisa ali, outro leva para o outro lado, e aí vai circulando sem qualquer critério. E eu vejo que isso não pode dar muita coisa. Eu tenho falado para os meus filhos, para os filhos dos meus amigos, cara, se forme, estude bem e se mande desse país, que esse país não tem mais jeito. Mas eu espero que, enfim, eu não vejo no horizonte de curto prazo solução para esse problema. Mas eu acho que a gente tem que alertar, e aí, por isso que eu faço agora, do jeito que está, a melhor saída para quem mora aqui é ir embora. Vai lá para... Eu aqui tenho o Uruguai, que eu estou já de olho para e não pela ervinha que eles produzem lá. É porque é um estado, é um país que me parece um pouco mais orgânico. Não a Argentina, eu gostaria muito, mas a Argentina é mais esculhambada que o Brasil. É verdade, é verdade, é verdade. A Argentina é muito legal, mas está muito esculhambada, concordo com. Exato, exato. Você falou do Rio São Francisco, e você é uma boa pessoa para discutir isso daí. Há várias discussões sobre o Rio São Francisco, que pode dar certo, que pode dar errado, um projeto gigantesco. Eu concordo com você que ele foi tocado, me parece que em alguns pontos forçadamente, antes de uma discussão muito mais ampla que merecia, né? Mas agora que já está andando, o que você acha que a gente precisa vigiar, monitorar para que o projeto consiga ser exitoso no final das contas? Olha, esse projeto São Francisco é uma coisa muito complicada, né? Porque, enfim, tem água. Bom, primeiro o Rio São Francisco, né? Parece que o Rio São Francisco ele tem água para tudo. Se você somar todos os projetos, que tem a transposição, é um projeto, né, que tira 25 metros cúbicos, só um projeto na bacia do São Francisco, que é o de Baixo Irecê, a demanda dele é de 60 metros cúbicos por segundo. Claro que a água entra, irriga e tudo mais, boa parte dela retorna ao rio, mas, de toda maneira, já se fala vários canais. Né? Tem o canal pernambucano, que estão pensando que vai levar água lá para o oeste de Pernambuco e alguma coisa para a Bahia. Tem o canal sul, me parece, ou do sertão baiano, que vão tirar água não sei de onde e levar lá pela área lá mais com a escassez de água da Bahia. Já existe o canal lá do Alagoano, ou seja, só falta Minas Gerais. Uma vez eu trabalhei lá nos planos lá no norte de Minas Gerais, e falei, não, vamos inventar aqui um canal mineiro, né? Está todo mundo mordendo São Francisco, por que Minas Gerais, da onde vem boa parte da água, também não bota lá um troço e tira? Mas era inviável. Eu estava trabalhando lá no Rio Pardo, nos afluentes do Rio Pardo, lá no norte, já entrando para a Bahia, e tinha lá uma serra de 400 metros. Isso tem no São Francisco, o eixo leste tem que um recalque dessa ordem. Mas, claro, para levar água para Campina Grande, e lá seriam cidades menores. Mas, de toda maneira, então, o que eu vejo é que, primeiro, há que se ter cuidado com São Francisco. São Francisco já está com a faca no pescoço, não tem mais água, está todo mundo tirando e continuam. Cada vez eu vejo aparecer novas ideias de tirar água como se tivesse toda a água desse mundo. No próprio plano lá de Pernambuco, conversando com o pessoal, com técnicos lá do Estado, de altíssima qualidade, eles já estavam cogitando, não, quem sabe pegar água lá na bacia do Paraná e jogar para o São Francisco, ou ir buscar lá no Tocantins. Né? Existem projetos assim, mas caríssimos e com grandes dificuldades de realizar, mas o fato é que estão buscando água como se houvesse um oceano aí disponível, e não há. Por outro lado, a questão como usar essa água é outra coisa fundamental. É que eu digo, todos os estados que recebem essa água estão tentando meio que empurrar com a barriga essa história de pagar, que é uma água cara. E é uma água cara, olha, veja só, não é por causa do investimento que foi feito. O investimento, o governo
Governo não, nós que pagamos impostos, a sociedade brasileira arcou a fundo perdido, ninguém vai retornar. Os custos de operação e manutenção é que levam à necessidade, a ANA tem calculado, de cobrar esse valor da ordem de 50 centavos por metro cúbico. É muito dinheiro para abastecimento público, tudo bem, né? Como se paga R$ 4, R$ 5 por metro cúbico de água tratada, pagar 50 centavos dá para incorporar aí com algum esforço, subsídios cruzados, etc. Mas existem algumas atividades, irrigação é muito difícil arcar com esse valor. Então, e lá tem outro problema também, que, enfim, que eu verifiquei circulando lá por Pernambuco. Passa o canal lá e naquela zona árida, cheio de moradores, o semiárido brasileiro é tão decantado como o semiárido mais populoso do mundo, né? Mora muita gente, apesar dessa condição. E como é que fica esse povo? Não é que vê aquela água passar, ele vai botar uma mangueirinha lá para tirar para ele. Aliás, o PBA, né, o plano, que é PBA? Plano Básico Ambiental, uma coisa assim, ele já prevê usar parte dessa água para atender alguns núcleos populacionais que ficam à margem do São Francisco. Mas eu vejo que aquilo ali vai atrair muita gente, e como impedir que eles façam isso? Quer dizer, como impedir é fácil, bota a polícia 24 horas, câmara e tudo mais, prende, arrebenta, mas será que é válido um sertanejo que está lá sofrendo e não pode tirar água disso? Quer dizer, então, são tantos problemas não resolvidos, né, que, enfim, eles estão querendo criar uma entidade operacional para o São Francisco. Eu duvido que alguém se meta nisso. Querem que falam a Codevasf pode ser, duvido que a Codevasf, o papel dela é investir, né? Ela investe, ela gosta de fazer obras, e não a parte gerencial. A ANA tem exercido esse papel, mas também ela tem limitações. Então, como é que vai ficar isso? Então, eu vejo uma grande dificuldade desse projeto. Ele vai ter que ir adiante, se investiu muito dinheiro, ele é muito importante para todos esses estados, mas a conta não fecha. E isso a gente já deveria ter sabido muito antes, né? É aí que eu digo, não existe planejamento de recursos hídricos no Brasil, né? As coisas acontecem. E aí, bom, daí a gente vê o outro lado. Quem vai a Petrolina, Juazeiro, né? Aquela coisa magnífica, irrigação para todo lado. Isso deu certo. Sim, deu certo, mas quanto que se investiu nisso, né? A banana de dinheiro, se tivesse, ótimo, aquilo ali é um polo fantástico de exportação de frutas e tudo mais, mas imagine que não tivesse havido desperdício, talvez pudesse se aumentar 2, 3 vezes aquele polo de irrigação, né? E trazer um desenvolvimento que já traz mas muito maior à região, com o dinheiro sendo bem aplicado. Mas, enfim, isso pode ser um pouco de pessimismo, né? de quem fica vendo essas coisas, mas eu vejo esse projeto um grande desafio que eu não sei que solução pode ser dada. Eu lamento, mas eu também compartilho da mesma opinião sua, né? É bom ouvir você que conhece bastante do assunto. Eu tenho também essa impressão que é um projeto que vai precisar de muito cuidado para ele ser exitoso. É uma iniciativa muito boa, mas difícil de ser operada. Eu concordo. E existem exemplos, né? O pessoal fala muito do Central Valley Project, lá da Califórnia. Quer dizer, dá para a gente se inspirar e procurar nesses lugares exemplos, mas parece que aí, quando entra muita racionalidade no processo, aí politicamente ele acaba sendo inviabilizado. Não, se fizer tudo assim, como é que eu vou atender lá os meus eleitores e tal? E aí, como é que eu vou atender o prefeito lá da cidadezinha X? E aí acaba, não, tira esse troço daqui, essa coisa de engenheiro,
sonhador e tal, vamos cair. E a realidade é essa bagunça. Ele falou, não, o Central Valley deu um monte de problema, né? Mesmo pensado e com a quantidade de dinheiro que tinha na Califórnia para fazer isso, ainda assim tem um monte de problema que hoje está Ainda sendo... tem um monte de problema, né? Enfim. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá. Tem outro assunto que eu queria te perguntar aqui, que é sobre a outorga onerosa. A gente já viu umas discussões lá no nosso... vai para lá e para cá, né? Gera uma discussão apaixonada. O Assis fez uma explicação interessante. A ideia é a seguinte: a gente consegue, porque você pega nos Estados Unidos, na Austrália, tem vários lugares que tem outorga onerosa e funciona, mas a cultura é muito diferente da que existe, mais a estrutura também. Tem como a gente pensar nessa proposta aqui para a gente fazer isso andar no Brasil? Que você tem a proposta, mas assim, sai uma lei do nada e tudo fica esquecido, né? O que você acha? É um tema complicado, né? Novamente, do ponto de vista teórico, né, é bem interessante, né? O sujeito ele tem uma outorga, ele eventualmente não vai... O outorga onerosa está entrando muito nessa linha. Ele não vai usar, ou ele pode... Existe outro que está disposto a pagar um pouco mais, porque é o que acontece, então, na Califórnia, né? A cidade X está precisando de água, e aí ela vai lá, meio que compra a água do agricultor, lá até isso é tranquilo de se fazer, ela pode comprar os direitos de uso de água, e com isso é uma maneira fácil dela suprir um tipo de uso que tem maior prioridade, que até do ponto de vista humano é mais relevante do que o outro. Aqui, como não há possibilidade de mercado de águas, embora, inclusive, existe aquele projeto do senador Tasso Gereissati, né, e que eu acho que o que ele estava querendo era isso, a tal da outorga onerosa, outro nome que queiram dar, a possibilidade de transferir o direito de uso de água provisoriamente para outro contra uma remuneração. E chamou mercado de água, e o Brasil, falar em mercado, falar em lucro, é palavrão para muitas pessoas. Não, isso aí, a água, como é que é? Essa coisa não é privatização da água, e já vem com toda essa conversa que não tem sentido, mas que, enfim, as pessoas falam. Então, o que eu vejo aqui, um dia talvez isso venha, não agora. Até eu participei de algumas reuniões a esse respeito, via internet, né? E o próprio pessoal do Nordeste mesmo, onde isso poderia ser mais importante, falou, olha, não vale a pena a gente discutir isso nesse momento, vai dar mais calor do que luz, né? É aquela história que realmente não se está preparado, a gente está num ambiente político muito conflituoso, né? E com essas visões. Então, eu diria que eu não rechaço a ideia como uma boa ideia, que talvez um dia a gente possa utilizar, mas que, nesse momento, talvez fosse melhor deixar quieto, esperar um momento mais propício. Mas, defendendo essa ideia, eu não vejo nenhum problema, do ponto de vista teórico, que se possa fazer essa transferência, alguém que tem direito de uso de água e que aceite ceder durante um determinado período, não pode ser permanentemente, que aí seria mercado de água e o nosso regime é diferente. A água é pública, né? Enfim, constitucionalmente é um bem do público. Então, ele poderia ceder transitoriamente, ser remunerado por aquilo, então ele fica bem, para que outro usuário com maior relevância social possa utilizar aquela água sem investir, né, pesado para buscar água muito mais longe. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem conseguido alguma coisa, não com remuneração, mas quando falta água aqui no Rio Gravataí, no Sinos, durante as estiagens de verão, que é o momento em que se está irrigando arroz, já se convenceu aos arrozeiros, tem a tal da regra da régua, é até difícil falar, regra da régua,
que, quando a água chega num determinado nível de uma determinada régua, régua linimétrica, né? Os agricultores, os irrigantes, têm que fechar as bombas para que a água fique disponível para determinada cidade. Então, eu fico pensando, isso que já ocorre aqui, tendo sido os irrigantes convencidos dessa necessidade. Aliás, a ANA tem feito isso parecido, né, na alocação negociada de água de açudes. Aqui não é de açudes, é de água de rio. Mas eu fico imaginando, se pudesse haver a cidade, naquele momento, ela cobrar um sobrepreço nas tarifas para remunerar o agricultor que vai reduzir o uso de água, né, e, portanto, talvez reduzir a sua produtividade, talvez fechasse a conta muito tranquilo, né? Todo mundo ficaria bem, o pessoal da cidade pagaria um pouco mais, seria induzido a reduzir o consumo, né, o que é bom, e o agricultor poderia receber uma compensação por não ter utilizado aquela água e sairia todo mundo satisfeito. Mas ainda não dá para falar nisso, infelizmente. Eu concordo, eu concordo. É uma saída econômica, é o que você falou, quando dói no bolso, de fato as pessoas fazem economia, né? É um tipo de economia para a água que é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, isso aconteceu aqui em São Paulo, em outros lugares, que teve as tarifas especiais, né? Isso. Reduzir. Mas a parte de investimento para agricultor é uma parte interessante de você compensar o uso para quem vai deixar de usar, né? Você tem que induzir alguém a... É interessante a ideia, é interessante. Eu vejo do ponto de vista teórico bem interessante, mas ainda não é o momento. Politicamente, a coisa não vai funcionar. Daí vamos deixar isso quieto por enquanto. O nosso problema é o seguinte: toda ideia que você tem, que você vai acumular um pouco de dinheiro na mão de político, já dá medo, né? Porque Exato. vai chegar em quem deveria, né? Que pagar para o agricultor, uma parte vai sumir no caminho, né? Esse é o nosso medo no Brasil. Certamente. É verdade. Nesse ponto. Bom, deixa eu falar, a gente está, infelizmente, estamos chegando no fim do nosso papo aqui, Lana, um papo muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como a título de encerramento aqui, o que o Lana de hoje aconselharia ao Lana lá das peladas lá do passado? Não vale falar que era para ele sair do Brasil, não. Conta outra. Naquela época até eu acho que realmente não seria um bom conselho, porque o Brasil estava bombando, né? Muita coisa acontecendo. Olha, eu sou uma pessoa, eu acho que a minha vida profissional só me trouxe alegrias, né? Enfim, o que eu diria para aquele peladeiro ruim de bola daquela época: olha, vá em frente, não se preocupe muito e se inspire naqueles que te cercam, que te orientam, né? Aceite ajudas, conselhos, porque daqueles que te entusiasmam, e procure, não siga o conselho lá do meu amigo Dirceu Olivier, né? Não, tem que ralar. Não, leva a vida procurando equacionar, né? Amizade, família, trabalho, e distribuir bem o tempo. E, enfim, claro, tem que estudar, tem que se interessar, tem que ter entusiasmo, né? Então, eu acho que entusiasmo é fundamental. Eu me considero muito bem realizado, né, profissionalmente. Até hoje eu não estou aposentado, vejo a maioria dos meus amigos já indo para casa. Eu não pretendo me aposentar, continuo trabalhando, porque financeiramente é conveniente, mas também porque eu não saberia viver simplesmente procurando, né, usufruir isso e aquilo, férias. Eu acho que férias, chega um momento, se tornam chatas, né? Então, tem que ter um trabalho para entender. Trabalho e lazer, férias e essa fase de atividade que eu estou voltando hoje, depois de 15 dias de férias, eu acho que é fundamental para levar a vida legal. Então, eu daria esse conselho: não se preocupe, não, vai em frente
e toque o barco, que é bom viver, a vida é boa, né? Eu gostei desse seu final aí, gostei bastante. Eu tenho o meu orientador de doutorado, a gente virou super amigo, tanto que a gente fez várias viagens com a família junto, né? Vou encontrar com ele esse ano de novo, ele já está, acho que está com 75 anos. A gente sempre se encontra quando possível, né? E ele sempre falava assim, Everton, quando você gosta do que você faz, não é trabalho. Não é trabalho, exatamente. Está Quem é o fazendo teu orientador? Quem foi o teu o orientador? Jim Parker, ele é de Waterloo, no Canadá. Ah, tá. Ele é na área de contaminação. E aí ele fala assim, Everton, se você gosta do que você faz, você não está sofrendo, então não tem por que se É, preocupar, né? Pode trabalhar a vida inteira, né? já dizia eu acho que é Ricardo Semmeler, é um paulista aí que escrevia uma. Ele dizia, não, o melhor dia da semana tem que ser segunda-feira. Não tem essa que sexta-feira, né, thanks God, it's Friday. Né? Não, o melhor dia tem que ser segunda. Quando você volta atrás, hoje nós estamos numa segunda, né? É verdade. Então, voltei de férias num momento legal, dando essa entrevista, recordando lá pessoas que foram importantes na minha vida e é isso. Vamos trabalhar. Muito legal. Eu gostaria de agradecer demais a sua entrevista, Alana. Foi um prazer bater um papo com você aí. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu exemplo e entusiasmo. Você, de fato, aprendeu muito bem com os seus mentores e está passando adiante isso daí. As pessoas que te conhecem sentem isso e falam. Vários a gente já entrevistou aqui. Você mencionou a Patrícia, a gente já entrevistou também, pessoal muito legal. E é bom ter um grupo bom numa área importante dessa no Brasil, né? A gente tem que Exato. mais gente a trabalhar nessa área, a gente está precisando. Eu gostaria de agradecer pela sua participação, parabéns pela sua carreira aí, pelo seu entusiasmo e por passar o seu conhecimento adiante para tanta gente, ter formado tanta gente no Brasil. A gente precisa de mais Lanas por aqui. Obrigado, Lana. Um Eu que abraço. agradeço. Um abraço, Everton. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.